Ok, gente. Tenho, sim, estado em muitas igrejas e sempre de uma coisa que a gente observa muito nas igrejas hoje é o louvor, né? E uma coisa que tenho refletido muito sobre o louvor, eu queria não esquecer de falar isso, mas queria começar já falando especialmente para os irmãos mais jovens que estão aqui, que lidam, que trabalham com louvor na sua reunião, trabalham aqui e tal, né? Nós temos uma prática assim de anos que a gente segue muito o jeito do mundo ser com as músicas. Como é que o mundo faz com as músicas, né? Aquela que está em evidência, a última parada, né? Hoje tem até uma outra maneira de testar música, né? Você põe música na internet, se ela pega, a pessoa grava e vende, tudo mais tal, né? Então aquela música que faz sucesso, que agrada, e às vezes não importa muita qualidade, importa se caiu no gosto do público, tá? Tem música que você olha aí no mundo que não tem letra nenhuma, mas o povo gosta, né? Outro dia eu estava ouvindo uma entrevista da Roberta Miranda, que é uma compositora tradicional, antiga, tal aí, e ela falou uma coisa que tem toda a razão, né? Falou, não adianta vocês ficarem esperando desses jovens aí uma coisa diferente disso. O conteúdo deles é isso, ou seja, sem conteúdo, né? Foi o que nós demos para eles, não demos conteúdo nenhum, eles não passam conteúdo nenhum, e agora nós queremos que tenham conteúdo nas músicas deles. Não tem. O jeito deles falar de amor hoje é desse jeito que está aí, né? Então não é culpa deles, isso reflete o que são. Mas a música é feita assim porque ela não tem compromisso. Então vira a página, a próxima música, a última música é o que vale. Mas no reino nós temos uma coisa que estamos perdendo com isso, que é você acumular, né? Então quando você quer fazer uma poupança, quer acumular as coisas, você vai juntando, né? Então o depósito que você fez na poupança há 10 anos atrás, ele vai fazer parte daquele que fez 9, 8 e tal, o depósito de hoje também. Imagine se você fizesse uma poupança em que só tivesse valor o último depósito que você fez. Precisa acumular. Então nós precisamos sim ouvir o que tem de novo por aí, para se renovar, ter um sangue novo. Mas, gente, vamos olhar, sabe aquele zinário da congregação cristã, da Assembleia de Deus, né? Tem coisas riquíssimas ali. Ali tem hinos de centenários, de anos e anos, que abençoou a vida de muita gente, que serviu de base para nós chegarmos onde chegamos hoje. E nós não ouvimos esses hinos. Por quê? Não conhecemos, não temos tempo, nós queremos olhar apenas o último, né? Mas aquele depósito lá atrás é muito importante. Então, diria que, especialmente para os jovens, né? Presta atenção, começa a ouvir esses hinos centenários que estão lá, e outros, né, que vieram depois também, mas estou colocando já num bem extremo, para a gente poder não perder também o que está no meio. Outra coisa também, né? Nós não temos hábito de olhar o louvor que tem no meio católico. Eu ultimamente decidi divulgar esse louvor que tem aí, né? Hoje nós vamos ouvir uma música aqui que desse lado aí, né? É uma coisa estranha o seguinte, né? Tem muitas coisas que nós perdemos porque nós tomamos posição sectárias, posição de um lado só. Nós não conseguimos enxergar a igreja, nós enxergamos ramos de cristãos, né? E estamos muito mais voltados para o ramo evangélico. Mas a igreja como um todo tem outro lado também que nós precisamos ver. É estranho, né? Você pega o hinário evangélico, ele não tem nenhuma música que cite o nome de Maria. Fala de Moisés, fala de Davi, fala de Eliseu, tal, mas simplesmente Maria parece que não existe no vocabulário, no hinário evangélico. E isso chama-se preconceito, que nós assumimos também, né? E quando nós não falamos de Maria,
a maior referência feminina na Bíblia, nós não temos hoje uma referência feminina para as mulheres. Quais as virtudes de Maria que poderia nos inspirar as mulheres especialmente, de ter uma vida cristã? A pureza, dedicação, humildade e tal, né? E aí então a igreja fica se baseando muito em exemplos masculinos, né? Os heróis são masculinos, né? É o exemplo de Paulo, é o exemplo de Moisés e assim por diante. Nós estamos perdendo em desprezar Maria por causa do nosso preconceito. Outra coisa também, né? Eu penso que aquela ideia que nós tínhamos que o céu, a gente ia ficar dentro de um lençol branco voando assim, né? Planando. Acho que essa ideia a gente superou, não tem mais isso. Mas nós substituímos essa ideia de que o céu vai ser um culto, uma missa, uma reunião de oração permanente, né? É certo que lá fala que tem os 24 anciões, aqueles seres, mais tal, que adoram o Senhor dia e noite. Agora, o que é 24 para a multidão que há no céu? Vai ter muita gente no céu. Então vai ter muita coisa para ser feita. Céu aqui vocês entendam como vida eterna, né? Não como local geográfico. Então vai ter muita coisa a ser feita. O Eliasaf falou, e eu comprei essa ideia uma vez, que o inferno deve ser uma partida dominó interminável, né? Infindável. Ok, né? É uma coisa monótona, realmente terrível, né? Eu, graças a Deus, nem sei jogar dominó. Mas, quando a gente compra a ideia de que o céu vai ser um culto, um louvor permanente, olha, gente, eu gosto muito de estar na reunião de oração, tudo mais, tal, mas também gosto de estar lá fora, conversando, trocando ideia, fazendo coisas, criando coisas, né? A minha vida, olha, me desculpe, mas seria insuportável se eu morasse dentro de uma igreja e tivesse que cantar e louvar o tempo todo, né? Então tem muito mais coisas a fazer. Mas nós, parece que capturamos essa ideia e colocamos isso dentro do louvor. Então, lá, quando organizaram-se os levitas, lá com Davi, depois Salomão, havia um louvor constante diante do Senhor. Mas esquece de dizer o seguinte, que havia um revezamento das pessoas que louvavam. Então, a pessoa ia no seu turno lá para louvar, e depois ia fazer outras coisas na vida, né? E nós parece que nós não queremos trocar o turno, queremos só ficar nisso, né? Então, vocês acham que quando Davi escreveu o Salmo 23 ou 22, ele estava assim, lá no interior do templo, aliás, não tinha templo, né? Lá no tabernáculo. Não, ele estava no campo com as ovelhas, tal, e aquele ambiente, aquela história, aquela experiência de pastor inspirou ele a escrever um salmo que diz totalmente a realidade do dia a dia, uma realidade, gente, que não é uma realidade assim romântica, né? O pessoal vem para o sítio fim de semana, isso aqui que é vida, né? Vai ver o sítio de segunda-feira, levantar de madrugada, ordenhar a vaca, sair com frio, né? Tudo isso aí, é outra história. Então, Davi está no seu dia a dia, não é um dia a dia, né? Assim, romântico, né? Aquela cena do pastor, as ovelhas tomando água, não. É o dia a dia dele, e daquele dia a dia dele que é duro, né? Ele extrai dali essa poesia, esse louvor, mas diz respeito a ele. Então nós precisamos muito de um louvor que diga respeito ao nosso dia a dia. Os nossos louvores que nós cantamos, eles são muito segmentados, eles dizem respeito à nossa vida dentro do templo, como se a eternidade, nós estamos nos preparando para passar a eternidade dentro de um templo, né? Não, o louvor tem que espraiar toda a nossa vida. O pessoal arrepia quando fala assim, teologia da libertação, né?
Arrepia quando fala do movimento sem terra, né? É assim, a aversão, um arrepio nesse sentido, né? Não tem importância falar de rico, explicar tudo mais, um monte de coisa. Mas falou no tocante a esse povo aí, traz um arrepio muito grande, né? E nós, às vezes, não entendemos porque compramos uns rótulos que estão sobre eles. Mas tem uma música que dizia assim, né? O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava, né? E segue por aí. Também sou teu povo, Senhor, também estou nessa estrada, somente tua graça me basta e mais nada. Gente, que poesia linda para o nosso dia, né? Imagina lá você lá diante do torno mecânico, torneiro, diante daquele trem lotado, tudo mais, tal, e cantar coisas, somente tua graça me basta e mais nada. Isso nosso dia a dia. E um dos louvores presentes na Teologia e Libertação é exatamente esse louvor que canta o nosso dia a dia. E quando ele vai para a terra, ele vai cantar a história da terra com o povo. É coisa real, né? Então, quando a gente falava ontem de mudanças, nós temos que abrir nossa cabeça. Nós fomos formatados por uma coisa, e especialmente os jovens, e eu desafio a isso, né? Olhe outros louvores, olhe outras praças estão aí e tal, e pense, né? Pense. Então, às vezes a gente tem uma música bonita, uma letra que é bonita também, mas às vezes tem que repetir, como que num esforço de meio que subjugar nossa mente, né? O nosso raciocínio, a nossa experiência do dia a dia para um elevo espiritual. Eu não estou condenando isso, né? Não estou excluindo isso. Mas eu acho que se a gente não incluir outras coisas, nós vamos ser aqueles poupadores que só tem o último depósito na conta, né? Com isso perdemos aquilo que Deus falou para gerações anteriores, que digo que a revelação de Deus é uma coisa cumulativa. Não é só a última palavra. Deus constrói toda a sua história. Nós somos resultados do que Abraão fez. Somos resultado do que Moisés fez, do que Paulo, Maria e outros, né? Grandes que passaram na história aí. E somos resultado também do que está acontecendo aí, mas nós temos olhos só para algumas coisas. E louvor é muito responsável por isso. Quantas partes da Bíblia que nós decoramos porque aprendemos a cantar um louvor que diz respeito a isso. E nessas igrejas que estou visitando, tem algumas que elas são assim, ecléticas no louvor. Cantam louvor que está aí na última geração, mas canta também outros tipos de louvor. E a coisa fica muito bonita, né? Porque não às vezes você canta um louvor último, você vê um pessoal quieto, porque não sabe esse louvor último. Aí você puxa pega um hino lá atrás, o pessoal antigo canta, e o pessoal jovem torce o bico. Torce porque eu também já fui jovem, né? Eu também não gostava de cantar na época hinos ou corinhos, né? Eu queria cantar só corinhos, né? Então precisamos acumular, gente. Nós não vamos fazer diferença nenhuma se ficar repetindo o que tem sido feito durante todo o tempo, né? É a última música, o último louvor, vira a página que vai ser colocado por outro, e o que é impressionante, numa velocidade cada vez mais rápida, né? Tem músicas hoje que não duram um mês, já vem outra, né? Preconceito, gente. Então, música que foi gravada em CD por cantores comercial, o pessoal não quer nem saber, né? Você fala de Aline Barros aí, outro arrepio também. Isso chama-se preconceito. Tem uma música de Aline Barros que é como flecha que acerta o alvo, usa-me, né? Aquela é uma das obra-prima, né, da poesia, do louvor. Podemos cantar sim. Não é porque gravou, tornou-se comercial que ela perdeu o seu valor. Ela adquiriu outros valores estranhos, mas seu valor original para nós pode estar presente sim, né? Então, isso só para alertar, gente, que se nós formos só para ser igual aos outros, não precisamos ser, já tem quem seja assim, né? Bem, mas nosso assunto não é esse. Queremos falar sobre espiritualidade e governo. Governar, gente, basicamente é fazer escolhas. Então,
toda vez que está fazendo escolha, você está administrando. É simples assim. Da escolha mais trivial, o que eu vou fazer de mistura hoje? É uma escolha que vai implicar no orçamento doméstico, né? Você vai fritar um ovo ou vai fazer um filé mignon, uma picanha? Isso é uma decisão administrativa. Até as decisões maiores, né? Comprar uma casa, comprar um carro, tudo isso são escolhas. E Deus nos fez sacerdote para administrar, e essas escolhas devemos, nessa função, servir os outros, ajudando-os a fazerem escolhas conforme a vontade de Deus. Escolher sempre a vontade de Deus. Deus executa seu plano em duas etapas. A primeira etapa é a etapa da criação propriamente dito. Então Deus age sozinho até o sexto dia. Ele faz todas as coisas sozinho. No sexto dia tem um grande episódio da decisão de criar o homem, né? Então, ao criar o homem, Deus cria o seu parceiro para continuar esse trabalho. Então, a partir do oitavo dia, no sétimo descansou, o homem conheceu toda a sua obra, descansou, e no oitavo dia em diante, Deus age exclusivamente em parceria com o homem. Deus não age como agiu até então, de fazer as coisas sozinho. Tudo que Deus faz, faz em companhia do homem. E o homem então foi criado para governar essa criação, que é então fazer cumprir a vontade de Deus sobre ela. Quando se fala que Deus age exclusivamente em parceria com o homem, é exatamente uma das explicações que está demorando tanto para Deus terminar seu plano. Não é o diabo que se opõe a Deus que impede o plano de Deus. Porque o diabo não dá trabalho nenhum para Deus. Deus vai resolver a história dele com o diabo assim, ó, com um sopro da sua boca. Se ele fosse fazer sozinho, já tinha dado esse sopro muito tempo atrás. Mas como ele resolveu fazer com o homem, companhia do homem, então por isso que demora tanto. Ontem a gente viu uma palavra aqui de alguém que dizia sobre a velocidade de andar, né? Temos que andar, esperar os mais lentos, e os mais lentos também devem expressar o seu passo. Então Deus está andando no passo do homem, né? Milhares e milhares de anos para chegar na conclusão do seu plano. Porque Deus propôs nada a fazer sozinho, mas tudo em parceria com o homem. Bom, aí então Deus deixou, né? A gente conhece hoje alguns princípios de governo que o homem tenta aplicar sobre o mundo. A teocracia natural, a democracia, a anarquia e uma que nós cunhamos algum tempo atrás, chamada coinocracia. Vamos ver cada uma delas, né? O que nós entendemos por teocracia natural? O governo de Deus sobre a natureza. Então, como que Deus governa a natureza? Ele impôs a sua vontade sobre ela, e a natureza não tem opção de escolha. Ele falou para o sol brilhar durante o dia. Está determinado. O sol fala assim, não, hoje eu vou aparecer à noite. Não vai aparecer à noite, né? A lua para governar o dia, à noite. Então a lua vai aparecer à noite. Ele deu limite para os mares, as águas não podem passar. A maré vai até ali e volta, vai até ali e volta, né? O cântico dos pássaros, cada um tem o seu jeito de cantar, né? E assim por diante. Toda a natureza, Deus estabeleceu que fosse assim. E quando se aplica isso aos homens, isso resulta num governo monocrático, sozinho, isolado, e também autoritário. Quando você pensa no Deus dos muçulmanos, os muçulmanos também creem num Deus só. Contudo, muito diferente do Deus trinitário que nós conhecemos e que o Cristóvão falou bastante dele ontem. Então, para os muçulmanos, Deus é monopessoal, é uma pessoa só. Ele decide, ele não troca com ninguém, e age assim.
Então, um governante que supõe que está recebendo um mandato de um Deus que tem esse caráter monocrático, ele vai agir assim também. Então, os governos sobre os muçulmanos são sempre governos autoritários e monocráticos. E é fácil resolver as coisas lá. Então, você chega em algum lugar que tem assim mansões revestidas de ouro, exposto. Então tem lá uma coluna da casa, lado externo da casa, revestida de ouro, né? E do lado, ali no terreno ao lado, tem um cara dormindo, morando numa barraquinha, com umas cabras amarradas ali em volta dele. Então, digamos assim, é um sem terra ao lado do milionário. E por que a pobreza ela não resulta em violência? Né? Porque simplesmente o seguinte, se roubou, corta a mão. Então o risco é grande e é imediato. Não é uma justiça que vai demorar tempo, não. Corta a mão. A mulher saiu vestida de maneira inadequada, chibatada nela, né? E é uma justiça que o povo faz. Então, as coisas são muito bem controladas, porque existe esse autoritarismo. Então, ai daquele que suspeitou que roubou, mas de fato ele não roubou. Mas até ele provar que não roubou, ele já perdeu a mão. Então, evitar não somente o roubo, mas a aparência do roubo também. É um governo extremamente autoritário. Você pega os judeus, que não entendem a Trindade, os ortodoxos, é a mesma coisa. Os judeus ortodoxos nem acham que deveria haver o Estado de Israel do jeito que existe hoje. Um Estado que negocia, que se ajeita lá para ficar no lugar. Ou Deus dá o Estado, ou não dá o Estado. Deus vai vir aqui com fogo, queimar todo mundo, os inimigos, tal. Ou seja, um pensamento autoritário. Pois bem, quando nós lemos Gênesis 1, podemos abrir aí? A partir do versículo 3, o Gênesis 1 é um dos textos mais lidos, né? Ele está para a Bíblia como o regime está para a segunda-feira. Todo mundo começa a ler a Bíblia em Gênesis, todo mundo começa a regime na segunda-feira. Disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Fez separação. Luz para cá, trevas para lá. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, separação entre as águas e águas. E fez, pois Deus, firmamento, separou entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento os céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Também disse Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. E assim continua. Deus aqui cria as coisas, mas ao criar cada coisa, já cria também junto a sua função e o seu destino. Luz é para isso, o sol é para isso, a lua é para aquilo, a terra é para isso, a água é para aquilo, tal. Cada um tem a sua função pré-determinada. Se nós lermos lá o Salmo 104, vai narrar muito dessas coisas, a natureza em funcionamento. Aqui é a criação natureza. E o 104 vai narrar o funcionamento dessa natureza, os limites dos mares, o cântico dos pássaros, tudo mais tal. A natureza funciona assim. Por que o pintacil canta desse jeito, o canário do outro, né? E cada pássaro tem o seu jeito de cantar, porque Deus mandou, determinou que fosse assim, né? Mas com relação ao homem não é assim. O homem tem um detalhe que faz toda a diferença. O homem pode escolher.
o homem tem vontade. O sol não tem vontade própria, a lua não tem vontade própria, a terra não tem vontade própria, nada tem vontade própria. O homem tem vontade própria. Então, a natureza é tudo programado, né? Cada coisa foi criar seu destino sem escolha. E esses exemplos que nós falamos. Lei da gravidade, né? Se eu soltar esse copo aqui, ele vai resolver se ele cai, se ele fica planando, se ele sai voando lá para o fundo. Ele não tem escolha. A lei da gravidade determina tudo. Soltar aqui, vai quebrar. Deus determinou a natureza com as suas leis, né? As leis naturais estão aí. Depois, se você perder alguma coisa, se estiver anotando, a gente pode repor aí, tá? E aí, então, o homem, como perdeu um contato com Deus, ele resolveu ter uma maneira que fosse diferente da teocracia natural, né? Então, pensaram numa forma, na democracia. Assim, teo é Deus, cracia é governo, né? E demo é a demografia de pessoas, de homens, sociedade, população, e cracia é governo. Na democracia, a vontade humana da maioria que manda. Então a maioria votou nesse, e esse aí está representado para governar. É a vontade da maioria. O Estado, na democracia, deve ser laico, para poder funcionar. Ou seja, não pode ser baseado em nenhuma religião. Porque se for baseado em uma religião, não tem como. Como é que vai ser? É interessante que os ocidentais tentam colocar no Oriente Médio democracia lá, né? Fizeram do Iraque uma coisa pior do que tinha quando estava o Saddam lá, né? Morre muito mais gente sem Saddam do que com o Saddam. Antes era o Saddam, um homem matando pessoas, para manter a coisa no ser autoritário. Agora lá, está procurando saber quem mata mais para ficar no poder, né? O Estado laico, o Estado que dispensa, não pode ter religião, né? Ela dispensa a participação na vontade de Deus. E é mais sutil para confundir com o reino de Deus. Parece que se todo mundo, a maioria ganha, todo mundo submete, isso pacifica aparentemente, mas é enganoso, né? Nós estamos vendo aqui no Brasil mesmo, né? Tivemos uma eleição apertada, e isso não quer dizer que todo mundo, né, a minoria continua não aceitando o resultado e está por aí ainda havendo o que está vendo. Então, a democracia, ela é sutil, porque ela tem um ingrediente aparente liberdade. Ela tem uma aparência de liberdade, não tem liberdade, né? Porque a liberdade na democracia é a liberdade de quem tem dinheiro para pagar por ela, né? Todo mundo tem direito de ir e vir? Tem? Quem tem mais direito? Quem tem um jatinho ou quem tem uma bicicleta? Então, aparentemente tem liberdade, mas não tem. Anarquia, SA é um A de negação, de não, né? Um não governo. Onde prevalece, então, a liberdade individual. Cada um faz o que lhe parece certo. No livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, é o último versículo do livro, ele dá um retrato de como era o tempo dos juízes. Cada um fazia o que lhe parecia bem certo, bem correto aos seus próprios olhos. Ou seja, não tem governo. Cada um se governa por si só. E aí, né, o próprio livro de Juízes, ele mostra um ciclo. As pessoas desviavam de Deus, eram oprimidas, se arrependiam, clamavam o Senhor restaurava eles novamente, dali a pouco eles outra vez desobedeciam a Deus e entravam nesse ciclo, né? Cada um fazia o que bem lhe parecia aos seus próprios olhos. Lá em Juízes 17, no meio do livro, tem histórias horríveis lá, de pessoas tentando fazer o que lhe parece certo. Bom, aqui a outra, então, forma de governo. Koinonia e governo, né? Koinocracia. É quando Deus, então, atrai a vontade do homem e faz do homem o seu parceiro.
E o homem continua sendo livre para escolher. Pensa isso, uma experiência na sua vida. O dia que você se converteu, não sei o nome que você dá para isso, novo nascimento, aceitar Jesus, né? Que nome você dá para essa experiência sua, que você sabe do que eu estou falando? Então você vai falar, nesse dia o Senhor me chamou, o Senhor me tocou, o Senhor me encontrou, coisa assim. Agora, esse foi a única vez que Deus te tocou, te chamou? Ou você lembra de situações anteriores que Deus te procurou, tocou, te encontrou e você não acatou? Você não fez isso porque você era livre. E com essa liberdade um dia você aceitou. Deus não tira a liberdade de nós, a liberdade de escolha. Nós não somos como o pé de laranja, que só pode dar laranja. Está determinado por Deus. Nós somos pessoas que temos livre escolha. Isso arrepia também muita gente, né? Porque livre escolha, gente, importa em responsabilidade. Então, tem gente que fala assim, não, Deus escolheu uns para salvação, elegeu outros para não ser salvos. Alguns foram eleitos para serem salvos. Bom, se eu sou salvo porque Deus me escolheu, ou eu não sou salvo porque Deus não me escolheu, eu não tenho responsabilidade nenhuma. O pé de laranja, da laranja, não tem responsabilidade nenhuma. Ela não tem escolha. Agora, eu tenho escolha e tenho responsabilidade sobre ela. Então, passar a vida eterna no céu, ou viver a morte eterna, depois, é a responsabilidade minha. Deus chama a todos, Deus ensina a todos, Deus quer que todos sejam salvos. Mas cada um responde a esse desejo de Deus, a vontade de Deus, do seu jeito. Né? Então, o meu futuro, eu sou responsável por ele. A comunhão da Trindade, dentro desse contexto do governo de comunhão, da coinocracia. Nós vimos aqui essa criação toda, que elas foram criadas, Deus fez e acabou, sem dar satisfação para ninguém. Mas quando chega a criação do homem, no verso 26 de Gênesis 1, também disse Deus, façamos o homem nossa imagem, conforme nossa semelhança, tem-lhe domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou. E Deus abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície da terra, e todas as árvores que estão em que há fruto, que dê semente, isso vos será por mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde será para mantimento, e assim se fez. Então, Deus criou o homem, e na criação já parece uma coisa diferente, né? Deus, ele se consultou antes de criar o homem. Ele conversou, trocou uma ideia ali na Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo conversaram entre si. Então Deus olhou para o infinito, criou os céus, olhou para a terra aqui, criou a terra, olhou para a luz, criou a luz, mas quando ele foi criar o homem, Deus se olhou para si mesmo. Ele viu qual era o seu jeito, a sua imagem, e criou alguém à sua semelhança. Se pensa o artista, quando ele vai pintar um modelo, né? Então fica a pessoa pousada lá, ele vai olhando a pessoa e vai pintando. Nessas praças turísticas aí tem muita gente que faz aqueles cartoon, né? Então vai olhando para você, tudo mais tal, e em poucos minutos se entrega ali, né? Deus, então, quando foi fazer o homem, ele se olhou para si mesmo. Ele viu qual era a sua imagem e fez alguém à sua semelhança. Isso é uma coisa extraordinária. E uma das coisas que Deus notou é que ele tinha
vontade própria, ele podia tomar decisão. Ele também transferiu isso na imagem do homem. O homem passou a ter decisão. E aí então, Deus pôde falar para ele que ele deveria dominar sobre todas as coisas. E nesta lista de domínio que está sobre o homem, não tem o homem. Então não é legítimo o domínio do homem sobre o homem. Mas o homem deve dominar todas as coisas para servir o homem. E quando então Deus entrega a terra para o homem governar, a partir do jardim do Éden, tem algumas coisas que é interessante esse governo do homem. Primeira coisa, Adão não podia fazer isso sozinho. Então Deus já pensava de uma companheira. Então Adão tinha que multiplicar, frutificar para encher a terra. Ele não podia fazer sozinho. Ele teria que primeiro ter Eva para ajudá-lo nessa tarefa. Uma coisa interessante, quando se fala em unidade, Eva e Adão iriam então se procriar para encher a terra. E a procriação, o ato da criação de um novo ser, nós sabemos que é uma célula do homem, uma célula da mulher. Eles vão se juntar e não vão ser duas células, vai ser uma única célula. Então, as duas células, uma vinda do homem, outra vinda da mulher, se juntam e fazem uma única célula. Os dois serão uma só carne. E essa célula, ela se divide em duas células depois, lá no útero, né? E essa divisão são duas células exatamente iguais. Tanto que daí pode acontecer os gêmeos. Depois vão se dividir em 4, né? Cada uma das duas se subdivide novamente, 8, e chega uma hora que elas começam a adquirir diferenças. Então uma vai ser mão, outra vai ser rim, outra vai ser coração, outra vai ser cérebro, né? Elas começam a tornar-se distintas, né? E depois, com toda essa divisão, essa multiplicidade de funções, vai ser uma pessoa outra vez, né? Então Deus nos ensina muito sobre isso. O homem então, ele tinha lá um jardinzinho lá na terra, que ele administrava segundo Deus, né? Era um jardim. Deus queria que toda a terra fosse como Éden. Então, se dependesse de Deus, toda a terra seria hoje um jardim. Por isso a gente gosta de jardim, né? A gente vê essas flores aqui e tal, não tem um que não fale assim, coisa linda, né? Que bacana isso aí, porque isso está em conformidade com a vontade de Deus. É o reino de Deus sendo manifestado, sendo visto, né? Então, uma casa bem cuidada, um lugar bem cuidado, é manifestação do reino de Deus. Quando uma pessoa é opressa, é oprimida, ela está deprimida, então ela começa a fechar a janela, começa a mofar as coisas na casa, começa a ficar mal cheiroso, perde-se a luz, tudo mais tal. Isso é o ambiente do demônio, né? Deus quer a coisa arejada, bonita, cheirosa, né? Então nós podemos praticar o reino de Deus e mostrar o reino de Deus através de um jardim, né? Se admirar o jardim, você vai chegar lá no Criador dele. Então o homem precisava primeiro da sua parceira, depois de seus filhos, porque à medida que ia aumentando a demografia, né, os filhos de Adão e Eva, cheios da glória de Deus, iam dominando e ampliando o jardim até chegar em toda a terra e o diabo não ter mais espaço para ele. Então esse é o plano de Deus, não era o plano de Deus, esse é o plano de Deus. Deus quer fazer da terra o seu grande jardim, o seu grande Éden, e Deus não vai ser derrotado por Satanás. Então, o homem foi criado nessa perspectiva de diálogo, né? E foi criado em comunhão e para a comunhão. Não somente o objetivo de Deus é a comunhão com o homem, mas o meio pelo qual ele realiza as coisas com o homem, esse meio é a comunhão. E aí nós temos alguns exemplos na Bíblia, né? Não é bom que o homem esteja só. Eu vou esconder alguma coisa do meu amigo Abraão? Ora,
amigo é diferente de servo, né? O servo não sabe o que passa na casa do Senhor, o amigo sabe. Então, Deus tinha Abraão, alguém a quem ele se revelava, se mostrava. Davi, um homem segundo o coração de Deus. E na igreja, né, Atos lá 21, 28, quando tem aquele concílio de Jerusalém, estão querendo decidir ali o que vai ser feito, né, com os cristãos gentios. Eles vão ter que circuncidar-se também, vão ter que seguir a lei de Moisés e tal. Aí eles tomam a decisão, liberando eles de muita coisa, né, e depois escreve uma carta dizendo assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Isso já tinha aparecido bem ao Espírito Santo muito antes, mas só foi deflagrado, só foi dado curso depois que pareceu bem também aos homens, porque Deus não faz sozinho, Deus faz em companhia com o homem. E lá no final, né, sobre a volta de Cristo, quem que vai participar disso? Nós, o Espírito Santo e nós. O Espírito e a noiva dizem: vem para o noivo. Então é parceria que vai recomendar tudo isso aí. Bom, o homem não governa sozinho, ele serve a Deus dominando sobre todas as coisas e com esse domínio então servindo os homens. Deus queria construir um reino de sacerdotes, né? Imagine, os filhos de Adão iam ter esse espírito de servir um ao outro. Quando Caim mata Abel, o que Deus vem cobrar de Caim? Caim, cadê teu irmão? Como se não soubesse, né? Cadê teu irmão? Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Então Deus queria e quer que ele, né, quer que nós sejamos guardadores dos nossos irmãos. Mas, né, Caim, além de tudo que fez, ele estava isento disso. Mas a vontade de Deus é que ele guardasse sim o irmão. Essa pergunta de Deus revela que Deus queria que ele guardasse o irmão. Então o reino de sacerdote é um reino que serve aos outros. Deus queria que a nação de Israel fosse uma nação de sacerdotes, para mostrar às outras nações como que é uma nação que Deus quer. Que com Israel, Deus pedia o seguinte: se Adão tivesse seguido a vontade de Deus, o mundo seria como Deus queria que Israel fosse, uma nação de sacerdote. Todas as nações seriam nações de sacerdote. Como lá com Israel não funcionou, a gente vai ver Pedro falando outra vez que nós, igreja, somos um reino sacerdotal, somos a nação santa. Em Apocalipse, fala que Deus construiu reinos e sacerdote, né? O homem foi criado livre para fazer a vontade de Deus. Gente, governo, além de necessário, ele é inerente ao reino de Deus. Uma postura de omissão não é da vontade de Deus. Então você precisa, aonde está, precisa exercer governo. Você não precisa ser governado, mas você tem que exercer governo, né? Deixar-se governar por Deus e exercer esse governo. Isso acontece só com o nosso presidente, com o nosso presidente, só com o nosso governador, só com o prefeito? Não, isso acontece em cada casa. A casa precisa de governo. Uma casa sem governo, né, cada um faz sua vontade, não vai para frente, ela tem de se dividir e causar muito estrago. Lá no jardim, que nós estamos lendo aqui, haviam duas árvores. Essas duas árvores significavam dois princípios de governo. Então, entre muitas essas árvores, havia lá a árvore da vida, que é o princípio da vontade de Deus. A vida é uma coisa própria de Deus. Ninguém, nem o diabo consegue produzir vida. Só Deus pode dar vida. Então a vida é um princípio da vontade de Deus. E o conhecimento do bem e do mal é um conhecimento do princípio alternativo, alienado, fora da vontade de Deus. Nós vamos comentar um pouquinho mais sobre isso. E hoje em dia, como que nós podemos perceber
qual dos princípios nós estamos agindo? É por essas perguntas, né? Diante de uma decisão, você vai se ater a perguntar, para decidir qual é a vontade de Deus. Então, se você pergunta qual é a vontade de Deus, você está agindo no princípio da vida, da árvore da vida. Mas se a pergunta que você faz é assim: o que eu vou fazer é certo ou é errado? É bom, mal? Qual o custo e benefício disso? O que eu ganho com isso? Quando nós fazemos essas perguntas, obviamente, quando você fala se isso é certo ou errado, você está querendo decidir pelo certo, decidir pelo bom, né? E levar vantagem, tem mais benefício que custo. Mas, ainda que seja assim, é uma decisão baseada na árvore do conhecimento do bem e do mal. O fruto do conhecimento do bem e do mal, ela tem um aditivo aí, né? Bem e mal. Não é bem ou mal. Então você chega num pé de fruta, e chega ali no pé de fruta, tem um lado do pé, está dando maçãs vermelhinhas. E o outro lado do mesmo pé, dando laranjas suculentas. Aí você fala assim: eu vou comer primeiro a maçã, depois vou chupar a laranja. Ou vou chupar a laranja, depois comer a maçã. Ou vou só desfrutar das laranjas ou só das maçãs. Não existe um pé que dê isto ou aquilo. Mas cada pé dá uma só fruta. E nesse fruto tinha tanto o bem como o mal. Então, o homem inventa um remédio. Esse remédio é excelente, cura muita gente. Mas esse mesmo remédio tem lá dentro dele também o mal, tem os efeitos colaterais. E quando tomado em excesso, pode matar. Remédio e veneno é a mesma coisa. O que muda é a quantidade. A pessoa inventou a televisão, ó que bênção, agora podemos pregar para o mundo inteiro através da televisão. E através do mesmo veículo também vai todas as outras mazelas. Internet, a mesma coisa. Então tudo que o homem faz de bom, ainda que seja bom, contém o mal. Santos Dumont diz que ele suicidou-se porque ficou frustrado, desesperado, deprimido de ver a invenção dele sendo usado nas guerras, o avião, né? Então, toda vez que você ingere o fruto do conhecimento do bem e do mal, não se engane, o mal está vindo junto. Esse livro é para mim, tá? Não é para sair não. Vamos pensar um pouco, a gente não precisa ler aqui, mas só refletir um pouquinho sobre a questão da primeira tentação sobre o homem. Todo mundo acordado aí? Então, sentado mesmo, estique, aponta o dedão do pé direito, depois do esquerdo, deixa a coluna bem reta para sentir aquela dorzinha aqui no meio, sem que ela está acomodada, né? Ok? Então, como a gente, Gênesis 1, 2, 3, é a nossa segunda-feira do regime, todo mundo já leu, né? Vamos só relembrar aqui. A gente às vezes cria assim uma fantasia em nossa cabeça que não é bem a verdade, né? Mas nós depois viciamos a ver desse jeito. Bom, primeira coisa, o jardim que Deus plantou era uma coisa bonita? Você gostaria de um dia conhecer esse jardim original de Deus? Imagine Deus como paisagista, gente, né? Tem um paisagista no Brasil, eu conheço pessoalmente somente uma obra dele, o Burle Marx, que fez um jardim, um parque lá em São dos Campos, no meio da cidade, maior turbulência e tal. Você parece que está no mais longínquo sítio, fazenda, do jeito que ele dispôs as árvores e tudo mais, né? Muito bonito. Bom, então Deus, ele é um paisagista por excelência. Ele criou o Jardim do Éden como modelo de tudo, né? Um quadro, uma cena bonita, onde que estão as coisas mais bonitas daquele quadro? É lá no cantinho do quadro?
está bem no meio do quadro. Você chega, você olha um quadro a partir do meio dele, do centro dele. Aí depois você vai reparar nos detalhes, você vai olhar até a moldura do quadro. Então lá no centro, naquele jardim bonito, aquela paisagem maravilhosa, tinha 2 árvores lá. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no meio do jardim, seria uma árvore retorcida, seca, igual a que a gente vê nos filmes de terror, lá no deserto, aquela rosa do deserto, né? Ou seria também uma árvore bonita, linda. Deus ia criar uma coisa feia? Não. Era aquela composição daquele quadro bonito, lá no meio a árvore do conhecimento do bem e do mal. E diz ainda que o seu fruto era desejável, bonito, né? Bom, quando o serpente e a Eva conversam, eles não estão ali tramando uma coisa contra Deus. Olha, vamos tomar o lugar de Deus, vamos tirar Deus fora disso, né? Isso aqui não tem que tomar conta, não se Deus decidir sozinho, vamos decidir junto, a gente pode ser mais democrático, isso aí e tal, né? Satanás não pôs, ou não propôs, uma revolução, uma rebelião contra Deus. Ele somente começou a conversar ali, né? É assim que Deus disse, não pode, né, comer de nenhuma fruta? Não, podemos comer de todas, só dessa aqui que Deus falou que não pode comer, nem tocar, tal, né? Não é assim, é que você diz que você comer, você vai ser como Deus, conhecer o bem e o mal, tal, né? Um pensamento que pode ter passado por Eva, né? Poxa, realmente, se eu tiver mais condição, conhecendo o bem e o mal, eu até posso servir melhor a Deus, eu posso fazer mais coisa para Deus, não estou aqui sendo contra Deus, eu quero também melhorar, dar um upgrade aqui, né? Tirar meu certificado e ser melhor, tal, para produzir melhor para Deus, não está propondo ser contra Deus. E nesta aí, percebe que é uma sutileza, não há uma proposta aberta de rebelião contra Deus, é uma coisa boa e sutil, que Eva acaba andando por esse caminho. Então o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não se manifesta o seguinte, né? Gilberto, vamos aqui fazer um plano, a gente vai assaltar o Banco Central, né? O diabo não é assim, se ele chega desse jeito, a própria Eva dava um chute nele, ele foi mais sutil. Então ele vai propor para nós coisas boas, vai se apresentar como uma coisa bela, bonita, né? Você vai se fazer melhor fazendo desse jeito. E aí então, quando nós vamos decidir alguma coisa, a gente pensa às vezes se é certo ou se é errado. Será que é certo fazer isso? Será que é pecado ou não é pecado? Eu penso a minha maneira, mas quando eu penso desse jeito, estou pensando independente de Deus, fora de Deus, alienado à vontade de Deus. E era desse jeito então que nós somos levados a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Nós saímos daquela esfera da vontade de Deus, do governo de Deus, para agirmos numa outra esfera que é a nossa decisão, mas fora da vontade de Deus. E aí então, quando nós, dando agora um passo bem grande, vamos lá em Jesus, que vimos muito ontem aqui, né? Qual que era a principal preocupação de Jesus? Era fazer o que era certo, evitar o errado, era fazer o bem, evitar o mal, era não pecar. A principal preocupação de Jesus era a vontade do Pai. Jesus não estava na esfera do bem e do mal, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Jesus estava na esfera da árvore da vida, né? Na vontade de Deus. Então nós temos que literalmente migrarmos da ação do governo, baseado no fruto do conhecimento do bem e do mal, para a vontade de Deus. O que você vai fazer? A pergunta deve ser, não se é certo, se é errado, se é bom, se é mal, se eu vou ganhar com isso. Isso que eu vou fazer é a vontade de Deus? É óbvio que a gente não precisa perguntar isso a cada instante, a cada momento, mas podemos tomar decisões que dentro dela
tem uma série de outras decisões já tomadas. Você fala assim: eu vou fazer faculdade, vou estudar terapia ocupacional, vou estudar em Sorocaba, né? Agora, quando chega segunda-feira de manhã, você tem que fazer essa pergunta: será que eu tenho que ir na faculdade hoje? Será que é da vontade de Deus que eu vá na faculdade hoje? Não, esse já foi decidido lá atrás, quando você decidiu fazer faculdade. Será que eu entro na sala de terapia ocupacional ou na sala de administração? Hoje eu estou a fim de fazer terapia ocupacional, vou fazer administração de empresas hoje. Direito. Não, essa decisão já foi tomada lá atrás, quando você escolheu o curso. Então, não é aquela ideia assim, de cada passo, cada coisa que eu vou mexer, eu vou perguntar à vontade de Deus. As grandes decisões já levam dentro de si as pequenas decisões, né? Bom, antes de nós sairmos para o intervalo, gente, queria só comentar algumas coisas, né? Você já viu alguém falar, não tenho tempo? Né? E já viu alguém falar o seguinte: o meu trabalho absorve muito tempo e não tenho tempo para Deus, né? Quando nós falamos que não temos tempo, esse é um sintoma de que nós dividimos nossa vida entre as coisas de Deus e as coisas deste mundo. E aí então, para as coisas de Deus, parece que a pergunta é fácil, se é da vontade de Deus. Mas como das coisas desse mundo, eu divido minha vida, então eu vou perguntar se é certo, se é errado, se é mal, se é bom, né? Custo-benefício, as contas todas. Mas para nós entrarmos no governo de Deus e agirmos com Ele, nós temos que encerrar essa dualidade na nossa vida. Não podemos ter coisas que é para Deus e coisas que é para nós e para esse mundo. Todas as coisas que nós fazemos devem ser para Deus. Se nós fazemos alguma coisa que não é da vontade de Deus, não deve ser feita, porque o que é fora da vontade de Deus chama-se pecado, né? Então, quando alguém pergunta para você, tal coisa é pecado, é porque Deus já falou para ela que é pecado. Ela está querendo encontrar alguém que justifique, que explique para ela tal, tá? Então, porque Deus fala no nosso coração. Então a pergunta, fala assim, pergunta para Deus se é de sua vontade. Está pronto já? Não vou usar agora. Então pergunte para Deus se é da vontade dele. Você vai encontrar um casal brigando. E aí um deles vem procurar e fala assim, eu quero me separar por essa. Tem todas as razões do mundo para separar. E se pergunta para Deus se é da vontade que você separe. Isso pode mudar completamente. O custo-benefício, o certo e o errado, vai tudo por água abaixo. Ele pode ter todas as razões do mundo para separar, mas pergunta se é da vontade de Deus esse divórcio. Basta isso. Bom, então nós temos que terminar com a nossa vida, que é para o mundo ou é para Deus. Ou é tudo para Deus, ou não adianta nada. Ser morno, ficar em cima do muro, tal, isso não existe. Bom, mas preciso ganhar dinheiro, preciso sustentar minha família. Pois ganhe dinheiro, sustente sua família, fazendo a vontade de Deus. Gente, como a gente pode pensar que Deus não é capaz de dar condição de você sustentar a sua família? Ele precisa contar com os recursos do mundo, do governo desse mundo, para que você ganhe o sustento da sua família. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Então Deus, Ele é suficientemente capaz, mais capaz de te abençoar, dar os recursos que esse mundo pode te dar. Agora, qual o problema? Quando nós falamos assim, servir a Deus, já vem lá a dualidade na minha cabeça. Servir a Deus é eu deixar meu emprego, ficar pregando o evangelho, ficar orando, ficar cantando, ficar fazendo as coisas religiosas. É interessante que nós somos, ainda que a gente critique a religião, nós somos prontos para formar religiosos. Nós ensinamos ritos, né? Então,
Você vai falar de Jesus para alguém, você vai lá, fala que Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira, né? Como nós fomos evangelizados ontem, que deu seu Filho, para todo que lhe crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí te explica um pouco sobre isso, fala assim, você levanta a mão, aceita Jesus como Salvador, e repete a oração comigo. Eu me confesso um pecador, aceito Jesus, mas bom, está salvo. Virou a página. Nós ensinamos para ele um ritual que ele vai reproduzir para os outros também. Mas quando é que Jesus usou desse recurso? Quando é que Pedro usou desse recurso? Ou então, se o evangelismo é em massa, quem quer aceitar Jesus vem aqui na frente. Mas quando que na Bíblia tem apelo? Não tem. O apelo é ao contrário, as pessoas que ouviram o evangelho falam, por favor, o que eu devo fazer para ser salvo? E em algum lugar alguém apresentou essa maneira de se fazer o apelo. E nós, como piratas por excelência, estamos copiando até hoje. Então, música, a gente falava há pouco, é a nossa pirataria. Nós ficamos repetindo aquilo que acho que deu certo lá. Essa música foi boa para aquela comunidade, agora eu repetir aqui vai dar o mesmo efeito. A gente vai receber aqui dia 28 e 29 de agosto, no Em Cristo aqui, um pastor lá da Cathedral de Fire, Catedral de Fogo, a bênção de Toronto, lá de Canadá. Sabe quando esse pessoal que teve aquele sopro, que o pessoal caía no chão e tal, começou lá essa bênção. E lá é bênção mesmo. Mas depois começou a ser pirateado. Em muitos lugares aí a bênção é quando as pessoas caem. Mas o original está lá. Se imagine, se Jesus andasse hoje aqui e curasse alguém com barro de saliva, tinha muita gente cuspindo no chão e curando. Repetir. Nós perdemos o inédito de Deus. Nós preferimos piratear do que fazer coisas nossas, né? É aí que a gente fala então, servir a Deus é deixar tudo isso para ensinar ritos às pessoas, ensinar música, ensinar oração, ensinar aí na igreja, né? Isso rito. Jesus, quando conversou com o samaritano, quando explicou a parábola do samaritano, a pergunta que começa é a seguinte, né? Que farei para herdar a vida eterna? Aí entra a questão do próximo, Jesus explica que é um próximo, e no final lá, Jesus fala assim, vai tu e faz o mesmo. Fazer o mesmo o quê? Levantar a mão, aceitar Jesus e falar para todo mundo isso daí? Não, você vai e faz o mesmo, atende o teu próximo. Não é nem ritual, Jesus ensinou vida. Ao jovem rico, se quer perfeito, dê tudo que você tem para os pobres, vem e segue-me. Para cada um, Jesus falou de um jeito, Jesus não repetiu o ritual para ninguém. Então, a nossa vida, ela é uma vida original, criativa. Então, todo dia é dia de servir a Deus. Todo dia, não é só no templo, todo lugar é lugar de servir a Deus. Todas as pessoas são pessoas às quais nós podemos ser sacerdote dela. Eu quero contar aqui rapidinho, antes de nós sairmos, 2 experiências de serviço do reino, que isso vai economizar a nossa volta. Conversava com a Edith aqui na sexta-feira. A Edith contando o dia a dia dela lá, né? Das crianças portadores de necessidades especiais são acolhidas lá, o trabalho com a família, tudo mais tal. Então, a Edith estava contando para mim nada de religioso, estava contando o serviço dela, o labor dela, mas aquilo é puro reino de Deus, né? E a Edith ganha para isso ainda, ganha para levar o reino de Deus. Só que a Edith não está ensinando ninguém lá a fazer uma oração, a cantar um corinho, né? Mas está ensinando vida para as famílias. Quem quiser saber mais, converse com a Edith. Vocês vão perder muita coisa se não conversarem com ela, tá? Se não der para conversar aqui, faz uma visita para ela, tá? A gente trabalha com trânsito. A gente forma profissionais para o trânsito. Dos cursos que tem lá é para instrutor de trânsito. Uma das matérias que tem lá é primeiros socorros. Então, numa das salas nossa, tinha um motorista de caminhão chamado Valdir.
ele assistiu nossas aulas de primeiros socorros. Aí um dia, ele é viúvo, ou era na época, né? Morava lá no Paraná com a mãe dele. A mãe dele deu para ele um lençol novo no plástico, e ele comprou uma garrafa d'água de 1 litro, 1,5 litro, né? Pôs no caminhão e estava vindo. Quando chegou na Serra do Azeite, é uma região aqui de preservação, que não pega telefone celular, não pega nada. Então parou aquela fila de carro e tal, né? Parou. Ele pegou, desceu do caminhão e começou a andar a pé, lá para frente, ver o que aconteceu. No meio do caminho encontrou um policial. O que aconteceu, seu guarda? Houve um acidente lá, tal, com uma família, coisa terrível, tal, né? Vai dar óbito lá e não tem jeito, porque o socorro vai demorar mais de 40 minutos para chegar, né? Tem toda a dificuldade do trânsito para chegar aqui e tal. Ele ouviu e continuou. Chegou lá, ele encontrou realmente um acidente, e no chão uma menininha, de bruço e vazando sangue assim do corpo dela, né? Bastante sangue. E ele, né, lembrou-se da aula que ele teve de primeiros socorros. Voltou correndo no caminhão, pegou o lençol higienizado, a água limpa que ele tinha, chegou lá, limpou a menina, né, prensou um pouquinho ali e tal, pôs o lençol nela lá e tirou ela daquela posição da gravidade, que estava assim, o ferimento dela estava para baixo, então todo o sangue por gravidade estava escoando. Ele inverteu a posição dela. Nisso chegou o socorro, né? E a primeira coisa que os paramédicos perguntaram: mas quem que fez isso? Quem que mexeu nela, né? Aí eu falei assim: foi ele e tal. O espanto, a surpresa da pessoa que perguntou foi tão assim, que achava que ele ia dar uma bronca. A recomendação básica é: não mexa no ferido, né? Bom, e ele falou assim: olha, salvou a vida dela. Aí levaram, tudo mais, a menina ficou boa, sarou, e ele trabalhava para a RTE, uma empresa de transportes aqui de Ribeirão Preto. E um dia tá lá, tal, chegou um recado para ele lá na garagem dele lá: olha, o seu João quer falar com você. Lá, quando fala o seu João quer falar, a pessoa já sai procurando emprego, né? Ele falou assim: mas o que será que eu fiz? Eu tinha passado já alguns meses, tudo isso aí, nem lembro, estava lembrando mais. Aí ele foi lá, chegou lá, se apresentou, falou: sou Valdir e tal, o João queria falar comigo. A secretária atendeu, falou assim: tá, é assim, senta aqui, daqui a pouco te chama. Ele ficou sentado lá e tal. Ele falou: ele já está lá para atender o senhor entra sem bater, ele está esperando. E a hora que ele entrou na porta do seu João, na sala do seu João lá, estava a menina e toda a família, né? E a menina falou assim para ele: oi tio, você que salvou minha vida, né? Isso é reino de Deus. Agora, é só a formação de pessoas assim que dá nisso, né? Foi esse instante só. Isso aí tudo é construído, né? Você tem lá o professor que você tem que cobrar a responsabilidade dele, o professor que você seleciona, a maneira que você fala para ele se portar, a pessoa que atendeu o Valdir lá no balcão para fazer a inscrição dele. Tudo isso é componente do reino de Deus. A gente tem lá um outro programa que chama Direção Segura, que trabalha com pessoas que cometem crime de trânsito. Elas cometem crime de trânsito e transacionam a pena dela com um curso de 12 semanas que faz com a gente lá, 12 encontros. E apareceu lá semana passada, no último curso, um cara que ele, na turma assim, ele se vangloriava porque ele era motorista de fuga, né? E um linguajar pesado, agressivo, tal, educado, tal, assim, mas tudo que você falava, ele falava de maneira contrária, porque ele é o bom, né? Aí quando chegou uma das aulas, umas últimas aulas lá, se faz um cenário, né, em que vai ter o julgamento de uma pessoa que cometeu crime de trânsito, né? Ou uma outra situação qualquer lá, mas se divide a sala em júri, em juiz, advogados, tudo mais, tal, né? E ele, surpreendentemente, apareceu de terno,
né? E que estava em julgamento lá era a ideia do curso de direção segura, que ele condenou o tempo todo, reclamou o tempo todo. Ele me apareceu de terno para fazer o papel do advogado de defesa do curso. Então aquilo já arrepiou os professores, esse cara vai aprontar, né? Mais nada, numa eloquência total, ele defendeu que tem que ter o curso realmente, né? E ele contou lá o seguinte, né? Ele pediu perdão, chorou lá na frente, né? Eu sou evangélico, estava desviado, né? E eu fiz todas essas bobagens e mais tal, mas aqui eu voltei a me reencontrar com Deus, né? E a gente ganha dinheiro para isso, para expandir o reino de Deus. Então o que nós fazemos, gente, nós temos que olhar para o reino de Deus, né? O que muda, a gente tem vários concorrentes. O que nós temos lá é o seguinte, né? Ser bom motorista não depende da sua habilidade, mas depende dos valores que você tem na vida. Então, a gente, mais que tudo, é ensinar valores na vida. A pessoa que tem valores na vida vai ser um bom motorista, né? É trabalhar para o reino. Então, o que você faz, se você gosta do que você faz, aí tem um espaço para o reino. E é preciso você enxergar o reino de Deus aí, seja você um comerciante, né? Não é, trabalhar para o reino de Deus não é aquele momento na empresa que você para fazer uma reunião de oração, o ritual, para falar do evangelismo, né? Não é o momento que você fala de Jesus para o teu colega, né? É muito mais que isso. Nossas 24 horas do dia pode ser para o reino de Deus, sem dualidade, sem crise. Estou servindo a Deus, não estou tendo tempo para Deus.